dia a todos. Em primeiro lugar, queria começar por agradecer à Lisboa Nova por este convite, por estar hoje aqui presente, apresentar-vos os planos de ação para Lisboa no âmbito da temática deste seminário. É sempre com muito gosto que nós temos esta colaboração com a Lisboa Nova e também é sempre com muito gosto que gostamos de participar nestes workshops, porque deles sai uma profícua troca de experiências, de pontos de vista diferenciados que nos levam depois a enriquecer o nosso trabalho. Vou começar por vos apresentar aquilo que foi a candidatura de Lisboa ao PEDU. Isto foi uma obrigação, todos os municípios tiveram que o fazer. Havia um envelope financeiro para a região e, por princípio, os municípios teriam que entregar cada um a sua candidatura e depois que ganhasse o melhor. Não foi bem assim, mas apesar de termos ficado contentes com a classificação que a nossa candidatura teve uma boa classificação. Acabou por haver um rateio depois das verbas dentro de todos os municípios da área metropolitana de Lisboa. Portanto, não houve propriamente uma competição, houve ali um simulacro de competição. A nossa candidatura tem alguns aspectos que foram um bocadinho diferentes das outras candidaturas. Eu depois vou mostrar um pouco porquê, porque, no fundo, nós falamos sempre de muitos milhões, aqui, quando falamos, e os valores que foram aqui apresentados foram muitos milhões, mas de âmbito nacional, não de âmbito local e muito menos de âmbito regional, mas para vos dizer, se todo o dinheiro destinado à área metropolitana de Lisboa fosse concentrado no município de Lisboa, não chegava sequer para resolver os desafios da reabilitação urbana na cidade de Lisboa. Portanto, daí que, e então com o rateio entre os vários municípios, não chega com certeza. E, portanto, a lógica foi sempre uma lógica de alavancar o investimento. E, portanto, que é sermos seletivos, sermos coerentes com uma estratégia e por pouco que seja, de facto, ter um efeito multiplicador. Foi essa, essencialmente, a nossa estratégia. Portanto, o que é o PEDU? Que é o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Urbano de Lisboa, aqui Lisboa, e resulta do Programa Operacional Regional de Lisboa, do POR Lisboa 2020, decorrente do Acordo de Parceria de Portugal 2020, responde ao tal convite da Autoridade de Gestão, aos municípios, e tem como objetivo contratualizar as prioridades de investimento que foram por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, colocadas no Plano Operacional da Região de Lisboa. Portanto, nós tínhamos um quadro de referência, que eram as prioridades de investimento, que estavam já pré-estabelecidas para toda a região. E aquilo que se pretende é que o somatório dos vários planos apresentados pelos municípios, no fundo, concorram para que os objetivos regionais sejam alcançados. E, portanto, essa é a nossa unidade de medida. Portanto, quais é que são as tais prioridades de investimento que estão no plano operacional que nós tínhamos que responder nas nossas candidaturas? A questão da promoção de estratégias de baixo teor de carbono e que se prendem muito com as questões de mobilidade e de adaptação relevante para a população às alterações climáticas. A prioridade de... isto está aqui? Não. Peço-vos desculpa. E depois temos uma outra que esta está aqui repetida, que tem essencialmente a ver com os objetivos de regeneração urbana dos centros históricos e das áreas abandonadas, e tínhamos uma que era a 4.8 e o apoio e regeneração às comunidades desfavorecidas. Cada uma destes objetivos deu lugar a 3 planos de ação integrados. O primeiro é o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, que é o tal PAMUS, isto tem tudo siglas, que também é uma forma de exclusão,
quem não domina as siglas depois não percebe nada. O PARU, que é o Plano de Ação de Regeneração Urbana, portanto, que depois eu vou falar mais em detalhe sobre ele. E temos o PAICD, que é o Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas. No fundo, o nosso PEDU está alinhado com 3 grandes objetivos estratégicos. O primeiro, atrair mais habitantes para Lisboa, com um programa de habitação a custos acessíveis, estacionamento para residentes, promoção do ambiente urbano saudável e equipamentos públicos de qualidade. O segundo, captar mais empresas e empregos, com a promoção de incubadoras de empresas, dando continuidade ao modelo startup que em Lisboa teve um grande sucesso. E, finalmente, melhor cidade, que é a questão do impulso à reabilitação urbana, a requalificação do espaço público e a regeneração urbana e a devolução da frente ribeirinha às pessoas e, obviamente, a mobilidade sustentável, que é o grande tema do plano dedicado à mobilidade. Tivemos como instrumentos de referência, e não faltam na Câmara de Lisboa vários instrumentos de referência para enquadrar, portanto temos tido uma atuação de planeamento, não estritamente no ploro do urbanismo, que temos tido muita atividade de planeamento, mas de uma forma transversal na Câmara, e portanto temos vários documentos enquadradores da nossa ação. Isto é o somatório, portanto temos a área de reabilitação urbana de Lisboa, que é uma área bastante alargada, como já vos disse, a maioria dos municípios concorreu para as suas áreas de reabilitação urbana, porque têm áreas pequeninas. Nós tínhamos uma área grande e o dinheiro, e obviamente o dinheiro era escasso, e portanto, mais uma vez, tínhamos que ser seletivos, e portanto, selecionamos uma área bastante mais pequena, que eu depois vou explicar o que é aquela área, que ficou precisamente integrada no PAM. Depois tínhamos as áreas das comunidades desfavorecidas, que é o PAICD, e que tem essencialmente a ver com áreas que têm problemas socio-urbanísticos vincados e que, portanto, que era preciso fazer uma integração social e uma reabilitação e uma regeneração dentro desta temática. Por outro lado, dentro do PAMUS, portanto, foram selecionadas várias áreas, vários percursos de reforço da mobilidade pedonal e ciclável na cidade de Lisboa, que tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, e, portanto, o completar da rede, e que também está ali marcado. No fundo, o nosso plano de ação tem 6 medidas estratégicas dentro da mobilidade, que é a melhoria dos percursos pedonais inclusivos em eixos estruturantes, a criação de meios mecânicos nas colinas que permitam a deslocação a pé, portanto, a densificação do sistema de elevadores e outros sistemas mecânicos que estão previstos, alguns já concretizados e outros previstos, na área particularmente da colina do Castelo, a implementação de bilhética mais integrada ao nível dos transportes, a criação de sistemas de informação em tempo real para otimizar a utilização e a credibilização do transporte público, a fiabilidade dessa utilização, a criação de rede de interfaces de transporte público com as acessibilidades inclusivas e a construção de 10 novos troços cicláveis com 20 km. Portanto, esta corresponde ao que vai ser candidatado aos fundos comunitários. Portanto, isto para vos dizer que nós previmos nos nossos planos várias ações. A grande maioria dessas ações são financiadas com fundos próprios da Câmara Municipal de Lisboa e que depois escolhemos quais são as ações que são candidatas, portanto, a estas linhas de financiamento e que, para ter um efeito multiplicador, porque se fôssemos só fazer a ação financiada, portanto, era uma gota d'água que não chegava e que nem sequer justificaria termos uma estratégia tão integrada para depois fazer uma pequena gota d'água que não teria um efeito multiplicador.
O PAMUS está integrado num plano de mobilidade urbana sustentável para a área metropolitana. Foi o único que foi concebido numa lógica metropolitana. Todos os outros foram concebidos numa lógica local e depois de um somatório das lógicas locais e, portanto, uma estratégia de mobilidade para Lisboa. Os objetivos, obviamente, é a redução da dependência energética, a redução dos impactos ambientais, a redução da emissão de gases com efeitos de estufa e a redução do recurso a combustíveis fósseis. Portanto, obviamente, focados na questão do transporte público e das acessibilidades suaves, ou também conhecidas às vezes como suaves, e que têm este forte investimento. Para vos dizer que muitas vezes o investimento em obra que nós prevemos é superior à metade que é financiável e, portanto, também, mais uma vez, o que fizemos foi só colocarmos determinadas componentes sujeitas ao financiamento. E, portanto, para dizer que o financiamento municipal é bastante superior àquilo que era expectável que seria a taxa, o esforço municipal na implementação dessas medidas. Por isso é que aqui colocamos o investimento de obra total, a estima dedutiva do encargo para a CML e, portanto, e qual é o montante do FEDER que corresponde à comparticipação. Temos aqui as ligações cicláveis, os tais 20 km de ligações cicláveis que foram candidatados. Temos o plano de ação de reabilitação urbana, em que nós, no fundo, escolhemos uma determinada área de Lisboa, que tem um património imobiliário já bastante antigo, tem uma concentração superior de edifícios em mau estado, em média superior àquilo que é a média do município, corresponde a uma área central da área de Lisboa, abrange 5 freguesias e abrange 3,2% da área terrestre do município. Portanto, é uma pequena área do município, mas uma área muito central e muito estratégica que vos irei apresentar. Tem uma forte presença de bens da Carta Municipal de Património, portanto, tem uma forte presença de património edificado. Predominam os traçados mais antigos, isto são os traçados que estão no plano diretor municipal, os A's são os mais antigos, e os B's são de quarteirão, portanto, porque mistura malhas urbanas que são malhas mais antigas que estão sobre as colinas com malhas que tiveram uma intervenção mais recente, final do século XIX e particularmente início do século XX, do plano do engenheiro Ressano Garcia. É um território abrangido pelo plano de pormenor da Baixa Pombalina e por um plano de um programa de ação territorial da Colina de Santana. Portanto, já tem 80% do seu território devidamente pensado, programado e planeado e prossegue os objetivos de reabilitação urbana para Lisboa, na estratégia de reabilitação urbana de Lisboa. E, obviamente, enquadra e fundamenta as intervenções candidatas aos fundos que estão aqui em causa. É um instrumento financeiro. Portanto, a área é esta. Porque foi esta área escolhida? Porque, no fundo, dá continuidade a uma grande estratégia que foi a reabilitação da Baixa Pombalina, que teve o primeiro plano de salvaguarda ao abrigo da atual legislação que enquadra os planos de salvaguarda, portanto, o plano de salvaguarda da Baixa, que dá continuidade a um investimento muito forte na reabilitação dos espaços públicos ribeirinhos e, portanto, naquele grande desígnio que é devolver o rio à cidade e o usufruto do rio à cidade, também enquanto âncoras de regeneração urbana na cidade e, portanto, que começou pelas intervenções na Praça do Comércio, depois, no quadro comunitário anterior, na intervenção na Ribeira das Naus, que veio criar um jardim ou uma área histórica da cidade que não tinha espaços verdes e, no fundo, dá continuidade a investimentos que estavam previstos e que tem a ver com a intervenção no Cais de Sotoré e Corpo Santo, que foi a obra que foi candidatada ao FEDER
e que se interliga também com a requalificação da Avenida 24 de Julho, que neste momento já está completa, e fechando o trânsito para o lado de lá, a questão do Campo das Cebolas com o estacionamento e que neste momento também está em final de obra. Isto para dizer que é uma intervenção de espaço público que é escolhida, mas é uma intervenção de espaço público que é estratégica para fechar todo um anel de requalificação na cidade de Lisboa e que se interliga com vários programas de regeneração urbana que estão ou que estavam a ser completos ou que tinham acabado de ser feitos ou que estavam programados, como a criação do Polo Descobrir nos edifícios da Armada, ou aquilo que já foi a regeneração do mercado da Ribeira, que hoje é um grande polo de animação urbana neste território. E, portanto, não é meramente fazer requalificação de espaço público, é entender a requalificação de espaço público como uma chave de regeneração urbana integrada numa estratégia mais global, em que há um investimento municipal forte nessas mesmas intervenções. Depois, nós temos dois eixos centrais na cidade de Lisboa, a Avenida da Liberdade, que é o arranque de um, a Avenida Almirante Reis, Rua da Palma Almirante Reis, que é o segundo eixo estruturante da cidade, eixo central. Pareceu-nos que a Avenida da Liberdade vai bem, recomenda-se, e, portanto, não tinha um problema propriamente de falha de mercado, tinha um mercado imobiliário pujante, não precisaria, numa lógica seletiva do dinheiro, não precisaria deste esforço público na sua reabilitação. O mesmo já não se passa com a Colina de Santana e o mesmo já não se passa com o eixo do Almirante Reis, que tinha tido também no quadro de financiamento anterior uma grande intervenção focada na moraria e concretamente no Largo do Intendente, e acho que não é preciso ter muita idade na cidade de Lisboa para saber o que é que representava o Intendente há 10 anos atrás e o que é hoje, o que é que representa hoje o Intendente na cidade de Lisboa e, portanto, o que é que aquela intervenção no quadro comunitário anterior induziu em termos de regeneração deste eixo. E, portanto, escolhemos este eixo, escolhemos o completar a estratégia de reabilitação da Baixa, da Frente Ribeirinha, como área, de facto, do nosso território. Portanto, a intervenção que estava prevista e que já está concluída, que está aqui prevista, é de 3 milhões e 245 mil euros por parte da Câmara, de obra. O encargo da Câmara é 1 milhão e 600 mil. Aquilo que foi considerado pela entidade de gestão, como veem, é um pouco menos, porque o montante FEDER tem que representar os tais 50% disto e, portanto, houve uma comparticipação de FEDER também de 1.615.000 do FEDER. Isto representa uma perequação de Lisboa no tal fundo global da região de 12,4%. Houve, os municípios na área metropolitana prescindiram de uma parte dos fundos para, no fundo, alimentar o grande fundo do IFRU, que hoje tem sido falado, e precisamente no PARU, no caso de Lisboa, houve abdicados em termos metropolitanos, de 6 milhões que foram alocados ao IFRU. Esta foi a intervenção, isto são ainda imagens de projeto na altura, neste momento já é conhecido por todos, tem que acelerar e, portanto, que dá continuidade à requalificação do espaço público. Este é o último, também imagens de projeto e que já está executado. Para vos dizer que a originalidade da candidatura de Lisboa é que nós identificamos, e obviamente isto não é obrigatório, nós identificamos um conjunto de obras que considerámos que eram âncoras e que gastariam, se o dinheiro do IFRU fosse gasto nestas obras, gastaríamos o montante global nestas obras e que seriam obras que
teriam uma capacidade de alavancar a regeneração à volta. Esta é uma obra bastante polémica, que tem sido apresentada, que se chama Praça da Mouraria, e tem sido apresentada como mesquita, uns gostam, outros não gostam. O projeto de arquitetura é fantástico, é este mesmo, no fundo, e tem aqui um equipamento religioso e social dedicado à comunidade muçulmana. Este tem a ver com o convento do Desterro, e portanto há aqui um replicar do LX Factory no convento do Desterro, e que tem uma capacidade de completar aquilo que foi a regeneração do intendente. Isto é uma escola que é a Pisal e que tem um projeto de reabilitação da escola, que inclusivamente entra também com a animação do espaço público, que é muito marcado. Aqui é a Igreja dos Anjos, que é muito marcado pela forte presença de comunidade sem abrigo, e portanto o projeto também, de alguma forma, da própria reabilitação da escola entrava com esse fator de regeneração urbana. Depois temos aqui um núcleo prédios municipais em muito mau estado, que foram destinados para o programa de renda acessível, temos aqui, no fundo, a transformação do antigo hospital, do Hospital Miguel Lombarda, em que se escolheu estas antigas enfermarias psiquiátricas para vir a desenvolver uma área de startups e também um programa cultural, e portanto identificamos também este edifício, e este que é o mercado de arroios, que entretanto a Câmara com fundos próprios também já reabilitou, e depois há um conjunto também de espaços públicos que estão associados à reabilitação do mercado e que têm estado também em obra e têm estado em grande transformação. Isto para se perceber que há uma inter-relação entre a reabilitação dos edifícios e a regeneração. Muito rapidamente falar do Plano de Ação Integrado das Comunidades Desfavorecidas, que abrangem as comunidades que estão nos bairros de intervenção ou zonas de intervenção prioritária, os chamados BIPs na cidade de Lisboa, portanto, dentro destas foram escolhidas as zonas que estavam para haver uma intervenção mais pesada, que tinham piores índices de desemprego, de instrução, de abandono escolar e de ambiente urbano degradado. E, no fundo, a estratégia de intervenção visa aqueles três vetores: educação, emprego e inclusão social. Foram escolhidas 6 bolsas territoriais, com a reabilitação integral de edifícios, a reabilitação e reconversão de equipamentos e a reabilitação de espaço público. Pronto, estas são as bolsas que foram escolhidas na cidade de Lisboa. Isto são, mais uma vez, os montantes, só para perceberem o nível global de investimento, do que é que estamos a falar. Mais uma vez também houve fundo a alocar ao IFRU, neste caso 3 milhões, tínhamos 6 milhões do PANU, temos 3 milhões do PAICD, e portanto temos aqui agora a junção das várias áreas que permitem a tal certificação para o IFRU, e que é a tal área do PARU e as áreas que correspondem ao PAICD, que ficaram, de facto, nas quais é possível acederem estes fundos do IFRU para habitação, portanto, para a reabilitação da habitação, sendo que todos os outros que não estão nestas áreas e que estão na área da ARU podem ser candidatas, mas não, portanto, para a reabilitação de edifícios habitacionais. Eu, se calhar, vou passar isto, porque isto já foi falado, só terem o montante global. Naquela lógica de alavancar o investimento, nós estimamos que dos 9 milhões que foram alocados ao IFRU, com um sistema de alavancagem 5 vezes mais, em que 20% são fundos próprios do investidor, nós conseguimos ter uma reabilitação urbana na ordem, em obra, de 45 milhões. Portanto, só desta componente que os municípios reservaram, digamos, para alimentar o IFRU. Muito obrigado. Desculpem lá esta transformação. Vamos agora alocar aqui algum tempo
perguntas e respostas. Não sei quem é que quer começar, eu diria... Ok. Eu pedia só que se apresentasse nome e instituição, uma pergunta breve, que é para podermos fazer um conjunto de 3 ou 4 perguntas e depois serem respondidas. Eu acho que não está. Se calhar é melhor levantar-se e desculpe lá. Porque uma sala é pequena, acaba por se ouvir. E há alguns programas de apoio à reabilitação energética que incluem o certificado energético desde que não seja obrigatório relativamente aos edifícios que já existentes. Outra questão era se alguns programas de financiamento incluem arranjos exteriores, nomeadamente no que concerne à iluminação pública e espaços verdes também. Iluminação pública e iluminação dos espaços exteriores. E se, em termos nacionais, se existe alguma possibilidade de reabilitação do património ou edificado nas zonas das aldeias e não necessariamente o que é entendido no contexto urbano, se pode ser, por exemplo, um conglomerado urbano ou uma aldeia. É isto. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma pergunta, por favor? Pode só um bocadinho mais alto, desculpe, não está. Não funciona. Não funciona, eu sei. Falar com a questão. Eu sou Ana Romana da Câmara Municipal de Lisboa, trabalho no departamento de planeamento, mas as questões que a questão que vou colocar não têm exatamente a ver com a escala do planeamento, sobre essas estamos mais ou menos orientados. Tem a ver com a escala da lógica do acordo que o IFRU dará às operações de habitação urbana integral. Para já, estamos a falar de reabilitação de edificado, pelo que eu percebo, pode ir de uma da transformação de uma quase ruína num edifício de utilização corrente e que, em simultâneo, pode abranger uma quase ruína industrial que se transforma em habitação. Como é que, nestas situações, em que estamos perante um edifício muitíssimo degradado, se vai fazer um certificado energético e para que uso é que se vai fazer esse certificado energético para depois o convertermos numa outra utilização? Como é que se faz esta comparação do antes e do depois e como é que se vai trabalhar com edifícios, atendendo à realidade de Lisboa? Basta pensarmos nos edifícios que nós identificamos no nosso quadro, aqueles que estão agora a suportar, ou vão suportar em breve o lançamento do concurso do programa de renda acessível, que são edifícios municipais sem utilização há muito tempo, que mantêm as suas fachadas até com azulejos, mas que têm o interior completamente degradado, nem sequer são visitáveis. Alguns não têm sequer segurança para que sejam visitáveis. Como é que se vai fazer este antes e este depois? E, por outro lado, em simultâneo, poder perceber se está previsto, em termos de financiamento, IFRU, a possibilidade do estacionamento de programas de financiamento que envolvam parcerias público-privadas, que é exatamente aquilo que se passa, ou que pretendemos fazer com a autarquia, é, de alguma forma, entrar em risco com o investidor privado, na medida em que estamos a colocar património municipal a concurso público para a reabilitação. Mais uma questão e depois faríamos as respostas. Boa tarde, sou Patrícia Botelho, sou perita qualificada, por acaso também formadora da ADN, e uma das realidades com que me tenho defrontado são pequenas intervenções em apartamentos, ou seja, não estão englobadas numa grande intervenção, portanto, longe de uma candidatura do IFRU, mas passíveis de ser, têm benefícios fiscais e, portanto, muitos dos proprietários estão a seguir esse caminho, mas muitas vezes, como se trata de uma pequena intervenção, se eles não se candidatarem aos benefícios fiscais, eles não sabem que intervenção, ou qual é a intervenção mais correta a fazer. Aliás, aqui o Dr. Sá Fernandes de manhã disse que
que não havia normas. Por acaso existem normas, existem